Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Adscast. Meu nome é Fernando Quilici, tem aqui comigo meu grande amigo Leonardo Junks. Fala, Fernando. Fala, galera do Adscast que tá em casa, nos ouvindo no YouTube, no Spotify. Hoje tem um papo aqui, ó, muito profundo, cara. Depois tem que revelar uma coisa, cara, de um master que a gente fez aí, de um encontro uma vez aí, cara, que foi aprofundado demais aí. Então fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que vai sair muito ouro, muito insight. Vou fazer aqui a apresentação do nosso convidado. Ele já gerou mais de 27 milhões em vendas para seus clientes. É especialista em copywriting e vendas, o estrategista espião, Lucas Leal. Maravilha. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, galera. Agradeço o convite. Vamos compartilhar muito ouro aí com a audiência. Bora. Foda. Entusiasmado aqui. Mas antes de começar, vou falar sobre nosso patrocinador, Kleisler, o advogado do digital, o cara número 1 em marcas. Se você precisa registrar sua marca, seu infoproduto ou alguma coisa dentro do digital, esse aqui é o cara que vai te ajudar. Kleisler, o link dele tá aqui na descrição. Ele cuida de Fint, Barone, quem mais? De Léo Junks, NL Experience, Adscast, tenho produtos meus com ele também, certo, Léo? Perfeito. E talvez se você não estiver precisando, né, de um advogado agora, mais cedo ou mais tarde você vai precisar. Então faz o quê? Salva o contato do homem, segue ele no Instagram lá, que quando você vai precisar, naquele momento, você vai lembrar da gente aqui. E ele, não porque ele só nos apoia aqui no nosso projeto, não. Eu sou cliente dele desde 2021, tá? Com meus produtos, minhas marcas, minhas mentorias. Então, salva o contato aí que você vai precisar do advogado em breve. Já tivemos alguns relatos aqui de convidados que já tiveram que mudar nome de empresa, nome de infoproduto, nome... Por quê? Porque não fizeram o começo bem feito, não registraram, no meio do caminho foram descobrir que já tinha marca registrada, ou pessoas que registraram depois e aí tiveram mesmo assim que mudar o nome, enfim, é uma dor de cabeça que talvez você não precise ter. Então liga pro cara, entra em contato com ele, fala que veio do Adscast que ele vai dar um presentinho pra vocês. Beleza? Bora pro papo? Bora! E aí, Lucas? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Cara, como é que você caiu no digital? Ou você já é o da geração que já nasceu na internet? Cara, eu diria que eu sou da geração que já nasceu, tô com 24 anos. Eu peguei o restinho da fase analógica. Então ainda vi internet de discados, computador branco, brinquei na rua e tal. Mas já tive o celular, computador desde criança. Então, meu avô era muito tecnológico e já comprava os videogames, as coisas. Então, tecnologia pra mim já é algo natural, eu diria, desde criança. E profissionalmente já iniciou no digital? Já iniciei no... Na verdade, eu iniciei como técnico informático. Na verdade, foi no digital. É porque é o seguinte... Eu tô com 24, mas com 12 anos eu fiz um curso de computação gráfica, Photoshop Illustrator. Que massa. Eu sou meio otaku, gosto de anime. Na época, o Facebook é o que tava em alta e tinha muitas páginas que a galera fazia umas competições com a capa mais legal. E aí eu aprendi design pra fazer as minhas capas de anime e competir lá pra ser administrador, sei lá, da Naruto, não sei o quê. E aí foi isso meu início, eu diria, de fato, com tecnologia no digital, porque eu aprendi design e a minha primeira profissão foi como designer. Então, eu vendi cartão de visita, fachada, etc. Mas não com uma visão muito do digital. Os primeiros clientes moravam na cidade do lado de Belo Horizonte, sou de BH, mineiro. E aí lá tinha, tipo, uma farmácia, uma papelaria, um colega do meu pai que não sei o quê. E aí fazia umas artes, coisa pra impressão mesmo, sabe? Então, era um digital, porque eu fazia no PC, mas analógico ainda, porque a venda era pra negócios tradicionais. E que momento que você falou, pô, tem uma oportunidade aqui, tipo... Porque o caminho natural que nossos pais querem nunca é esse, né? Vai fazer uma faculdade, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí você, muito jovem, você viu algo te chamou a atenção para você começar a falar, não, bom, aqui tem uma oportunidade. Que momento que foi esse? Cara, eu sempre tive um senso de querer minha independência muito alta. Então, meu pai, eu não venho de uma família rica, nunca faltou nada, mas também nunca sobrou muito, na média. E eu sempre quis mais, tinha uma ambição já meio latente dentro de mim. Eu fiz técnica em informática, eu passei por um conflito muito grande no que você falou, de faculdade e tal. Porque eu fui aprovado na UFMG, em Engenharia de Sistemas, eu comecei o curso, fiz 3 períodos. O primeiro eu fiz mesmo, o segundo já comecei a dar uma cagada, o terceiro já taquei tudo pra cima. Eu comecei já empreendendo e tal. Então, como que eu vi a oportunidade? Eu fiz técnica em informática. Na época, eu já estava estudando outras coisas, já era designer, fazia uns freelas aqui, outros freelas ali e tal. E aí... Isso 2016 para 2017, começou ali um certo boom de social media. Foi aonde eu comecei a ver em algumas rodas, escutando ali umas conversas alheias, que
minha página no Facebook, o Instagram tava começando a pegar um corpo maior ali. E eu percebi que tinha pouca gente que sabia fazer aquilo. Eu falei, eu já sei fazer design, então eu já sei montar um post, eu posso fazer social media. Então, minha entrada, digamos, como empreendedor, eu diria, foi como social media. Tanto que o primeiro funcionário que eu contratei, na época, foi um designer. Então, tipo, beleza, agora eu sou empresário, o que eu faço? Não sei, eu tenho que vender, eu tenho que entregar, dar suporte, preciso de ajuda, se eu fizer tudo, ferrou. Aí, beleza, vamos lá no Google. Como contratar? Como não sei o quê. Então, o meu início de jornada empreendedora foi enxergando uma oportunidade como social media, ali meados de 2016 para 2017. 2017 eu fiz um estágio numa agência de marketing, aí foi onde eu abriu mais ainda a cabeça, porque até então, beleza, eu vi no YouTube um cara falando, eu vi a demanda, mas como é que é o dia a dia de executar esse serviço aqui? Não sei. Então, peguei um estágio numa agência de marketing, aí nesse estágio eu fiz de tudo, editei vídeo, rodei tráfego, fiz legenda de não sei... O que tinha era o pau pra toda obra, o que tinha pra fazer eu fazia. Foi MBA. Foi MBA, exatamente. A agência enxuta, assim, mas atendia uns clientes grandes e tal, então todo mundo fazia um pouco de tudo. A mulher que era design, fotógrafa, fazia código pro site, o cara que era programador atendia o cliente, aquela coisa de agência. Então foi ali onde eu vislumbrei, tipo, ok, tem oportunidade, eu tenho capacidade, mas não tenho experiência e know-how para empreender. Então, eu preciso adquirir esse know-how de alguma forma. E eu gosto de estudar bastante, mas eu percebi que botando a cara, se aprende muito mais do que lendo um livro ou assistindo um vídeo. Então, foi o que eu fiz. E tive que tomar uma decisão muito difícil, que eu acho que alguns jovens que talvez possam assistir isso aqui, principalmente, já tomaram ou estão pensando se tomam, como é que é isso aí. E para mim foi muito corajoso essa decisão, porque o sonho dos pais, né, pô, meu filho tá na Federal, um curso excelente, um dos poucos que de fato você saía empregado, que era uma engenharia de 6 anos, tipo, de sistemas, então envolvia muita coisa. Então, se era mediano pra baixo, você tinha já uma chance em algum lugar. E aí, eu saí meio também tretas familiares, meio, não vou falar expulso de casa, mas não tava um clima muito legal. Então eu passei por uma catarse, transformações pessoais muito grandes ali num período muito curto. Eu morava em BH, saí da faculdade, saí do emprego que eu tinha, decidi virar nômade. De lá, viajei por quase 4 anos, rodei acho que uns 15 estados pelo menos, 40 cidades, morei em mais de 9. Nesse tempo atendi diversas empresas, foi muita coisa bacana que aconteceu, mas tudo isso por causa dessa decisão. O caminho tradicional, para mim, não servia. Eu percebia que, eu lembro claramente uma aula de cálculo 3, um professor italiano que falava portunhol, estava lá fazendo pós-doc, acho que nem queria dar aula, e eu olhando para aquilo pensando, se um dia eu precisar desse conhecimento para qualquer coisa na vida, eu vou entrar em depressão, tenho certeza absoluta, não vai ter como. Tipo, eu sempre me considerei inteligente. Na faculdade foi um lugar que eu me senti burro várias vezes, assim. Então, isso pra mim foi um pouco frustrante. E outras coisas. Então, a minha jornada empreendedora começou nesse ponto de sair da faculdade, desistir ali do sonho brasileiro de ter um emprego estável, fazer um concurso, ou sei lá o quê, pra um incerto. Social media, design, né? Que era o que eu dominava muito era arte e era já um pouco desenrolado na fala. Então, eu conseguia passar uma confiança ali de... Pô, vou te ajudar. Vou te fazer uma barata aqui também, porque eu sou novo, mas vamos pra cima nós dois. E aí foi onde eu comecei. Sempre gostei de estudar, então no YouTube conheci alguns players que tinham masterminds, grupos, que falavam algumas coisas. Entrei em alguns desses grupos, desses masterminds, que eu falei, eu preciso de ambiência. Como eu sempre gostei de estudar autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, então ler ali desde os clichês, Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, O Poder do Hábito, livros que vão trazer uma base, eu diria, de vida para que a gente possa mudar crenças, hábitos e comportamentos para ter resultados diferentes do que a média. Eu não queria estar na média, eu percebi que a média era triste, sabe? E aí é um tema que eu queria trazer nesse podcast aliado com... Vou falar de estratégia de venda, vou falar de coisas que funcionaram para mim, para os meus clientes, para eles venderem mais e ter sucesso. E eu percebo que boa parte da raiz disso foi o autoconhecimento. Foi onde eu comecei a me questionar e entender, tá, beleza, eu sei que eu tenho que ganhar grana, eu sei que eu tenho que ser alguém, mas e onde é que entra eu estar bem no meio disso tudo? Onde que entra a minha felicidade? Onde que entra eu estar fazendo uma coisa que eu quero? Eu tenho que já focar em, sei lá, construir um puta patrimônio, comprar carro, comprar casa e aquela coisa, casar e etc. Ou eu posso curtir um tempo? Eu sou jovem, porra, não é possível. Inclusive, posso falar uns palavrão aqui, pode né? Falar, pode falar. Não sei se o YouTube censura, senão eu corto. Não, pode falar, não. pode falar. Mas enfim. E aí eu comecei a fazer esses questionamentos desde essa época que eu ainda estava na faculdade, que eu percebia
a galera do meu curso, alguns formados que eu trocava ideia, que já estavam no mercado, trabalhando pra Embraer, trabalhando pra não sei o quê, e eu olhar pra aquela galera e falava, esse povo é muito triste. Tipo, pra mim é claro, a pessoa tá estressada, tá, tipo assim, você vê que não tem aquela vibe, uau, eu amo o que eu tô fazendo, sabe? E pra mim era muito claro desde cedo que se eu ficar nessa vibe e vou fazer só o que é preciso, óbvio que a gente não faz só o que a gente quer, né? Tem um meio do caminho ali. Mas, ok, o que que é o que eu quero e o que eu preciso? Faço a mínima ideia. Pra quem que eu pergunto? Como é que eu descubro? Também não sei. Então, foi onde eu comecei a descobrir um pouco algumas ferramentas de autoconhecimento, desde livros, vídeos, métodos de personalidade, falando num viés um pouco espiritual até da coisa, buscar respostas, né? Quem somos, aonde estamos, isso tá só numa religião, tá em outra, tá em outros movimentos. Hoje eu tenho como conclusão que cada um tem um pedaço da verdade, né? Que a gente vai... Cada um é a sua peça do quebra-cabeça, né? Que a gente junta tudo e tenta absorver antes de julgar, aí a visão e a percepção começa a se ampliar. Então, nisso, eu entrei nesses grupos de mastermind, conheci muita gente legal, então foi onde eu diria que eu tive meus primeiros mentores, e tá aí a importância de mentores. Sem mentores capacitados e experientes, eu não teria tido o sucesso que eu tenho hoje. Então, poder contar com pessoas que, de fato, me trouxeram conselhos e direcionamentos de, olha, eu já passei por aqui, eu sei o que você tá fazendo, fez uma diferença muito grande. E foi engraçado porque não foram mentores que eu paguei uma mentoria do cara, foram, tipo, eu conheci... Mentores da vida. Mentores da vida. A vibe bateu, troca ideia aqui, aí marca um churrasco, sai pra jantar. Como eu fui nômade, eu tive a oportunidade de presencialmente estar com muitos deles, tipo, passar uma semana na casa do cara, passar ali uns dias junto com ele em tal lugar, dar um rolê na empresa, conversar com os líderes daquela pessoa. Então, não sei por magnetismo pessoal, por carisma, mas... Intenção também, né? Intencionalidade. Total. Intenção de Isso. querer crescer, né? Isso te acelera demais. Deixa eu Tal. perguntar, quando você deu all-in, assim, deu problema na família e tal, você já tava ganhando grana com job, com freela ou não? Cara, eu já conseguia tirar ali uns 3 mil mês, mais ou menos. Então, salário médio brasileiro, aquele que dá pra você sobreviver. É, você Meteu o louco sobrevivia. ali. Meti o louco, não tinha reserva financeira, não tinha nada. Eu tenho até uma história que aí realmente a coragem faz a gente chegar muito longe. Tem um player que o mastermind dele eu diria que foi um dos principais catalisadores de conhecer muita gente nova e de abrir os meus horizontes, que foi o mastermind do Ryan. Na época ali, 2018, 19, 20, acho que nem era Kobe ainda, né? Kobe veio depois, era só mastermind sub-25 e não sei o quê. Me abriu muitas portas. E aí, olha só, eu entrei no sub-19. Eu tava com 19 já, então entrei ali na beirada. Na época era, acho que 3 mil. Eu não tinha os 3 mil na grana pra dar assim à vista. Só entrava no aviso. Só entrava numa vista, porque já era o low ticket dele, então, vou parcelar meu low ticket, não sei o quê. Eu não tinha essa grana. E aí eu fiz uma coisa que eu olho pra trás, eu não sei se eu teria a mesma coragem que eu tive na época. Eu tinha um cliente de social media, que era um hospital de cirurgia plástica lá em BH, que pagava bem, que era o bem, R$800 a mensalidade, na época, pra fazer o social media. Pô, R$800, clientinho bom. E era um cara que a gente tinha uma relação boa, tava conseguindo entregar um resultado legal, ele gostava do trabalho. E aí eu cheguei pra ele, falei, doutor, sentei assim e tal, na maior cara de pau. Cara, eu tô vendo uma oportunidade aqui muito grande pra mim, pra empresa, pra gente acelerar o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento, que é entrar num grupo assim, assado, só que eu não tenho capital. Eu queria entender contigo se existe a possibilidade de você me adiantar 4 meses de trabalho da mensalidade, eu te dou aqui também um descontinho, você me adianta esse capital e eu vou usar isso pra investir no grupo. Traduzindo, eu pedi dinheiro emprestado pra um cliente. Tipo, eu falo, meu Deus, é muita cara de pau. Só que se não fosse essa decisão e essa atitude, eu acho que minha vida teria tido outro rumo, ou no mínimo outro ritmo de crescimento. Porque quando eu entrei no Mastermind, eu fui MVP várias vezes, Most Valuable Player, então eu fui em evento dezembro de 2020. Eu tava no Million aqui de Jurerê. Então, tipo assim, só a galera do Million, um cara do principal, um do 25 e um do 19, né? Os MVPs de cada categoria. Então, eu fui MVP mais de uma vez, que era quem mais agregava pro grupo. Então, aí entra um ponto de mentalidade. A mentalidade de ajudar genuinamente é o que pode fazer você crescer. Por que eu falo isso? Quando eu fui MVP a primeira vez, eles divulgaram um dia no grupo, já tinha uns 6 meses, assim, de sub-19. E eles soltaram lá, ó, galera, vai ter uma dinâmica que é o MVP vai ser quem mais agrega pro grupo e vai ganhar uma premiação, vai ganhar uma viagem com tudo pago pra participar do evento do Million.
Eu vi essa mensagem e o sorriso já veio aqui, porque eu falei, chance eu tenho. Por quê? Basicamente, toda semana eu mandava vários pulos do gato no grupo. Então, tudo que eu sabia, que eu tinha lido, que eu achava que era útil de alguma forma, eu condensava e mandava no grupo. Pulo do gato, papapá, pulo do gato, papapá. Aí entra aquela máxima, quem não é visto não é lembrado. Eu era muito visto e era muito lembrado. E lembrado por um bom motivo real. Eu queria agregar pra aquela galera. Eu lembro que eu pensei na época, por que eu fazia isso, né? O que me levou? Eu falei, pô, eu bati cabeça pra chegar até aqui. Nem cheguei muito longe, mas do zero até aqui já foi difícil. Se pelo menos eu puder ajudar essa molecada, ainda mais que era sub-19, então vários ainda estavam no ensino médio pra concluir, eu queria meio que servir de inspiração como uma pessoa que, cara, eu tô botando a cara aqui, não sei o que vai dar, ainda tá incerto, mas eu desisti da faculdade, desisti da vida tradicional e tô aqui no digital tentando ganhar a vida. Então eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu sei. Foi mais ou menos essa mentalidade. E aí depois veio a recompensa, sem eu saber. Não foi tipo, dia 1, quem mais agregar vai ganhar tal coisa. Não existiu. Foi tipo, depois de alguns meses, eles pegaram, tipo, vamos ver quem naturalmente quis agregar? E aí vamos recompensar essa pessoa. E esse evento foi muito simbólico, porque uma das pessoas que eu conheci nele, eu morei com ela, que inclusive é o Boechat, você tá ligado? Boechat, se assistir algum momento, abraços e gratidão. Felipe Boechat. Felipe Boechat, um empresário de sucesso, tinha, né, acho que ele vendeu as partes dele, um grupo com farmácia, clínica, distribuidora lá em Brasília. Eu morei em Brasília na época da pandemia durante quase um ano com ele. Então, um cara CEO já de anos de experiência que me ensinou bastante. Também pude contribuir com ele. E eu conheci ele nesse evento que eu tinha sido MVP. E aí lá, então, foi um local que me abriu muitas portas. E eu conheci muita gente. Então, tá aí a importância da ambiência. Eu poderia ter continuado quebrando a cara também, e tá tudo certo, quem vai meio solo, assim, né? Não tenho muito apoio e tem que ir mesmo. Se tiver, melhor, mas se não tiver, vai indo, o negócio não tá parado. Agora, com o mínimo de apoio, com o mínimo de pessoas com experiência, dá pra ir. Só que aí entra um ponto. Aquele clichê, né, de não ser interesseiro, ser interessante. Como que eu, um moleque de 18, 19, 20, vou ser interessante pra um cara de 30, 40, super bem-sucedido, milionário, com experiência de vida? Acho que primeiro entra uma questão de energia que é sutil, não é muito explicável, né? Quando eu falo energia, um viés científico mesmo, quase. Você já entrou numa sala de reunião e tava um clima de enterro? Aquela coisa, tipo, morreu alguém aqui? O que é isso? É a nossa mente interpretando as energias daquele ambiente, daquelas pessoas. E a gente tem uma sensação. Isso aqui tá alegre, isso aqui tá triste. Então, o tempo todo a gente tá interagindo com campos de frequência, interpretando essas energias. Então, eu acho que eu sempre tive uma energia meio alto astral, de querer ir atrás, e aquela gana no olho de... Cara, me ensina, quero aprender, te respeito, como é que é, e vamos lá. Eu acho que esse sorriso e essa vontade, energeticamente, teve uma influência muito grande. E aí um pouco de conhecimento, né? Eu não sabia muito de negócios, mas eu sempre fui curioso. Então, sabe aquela página Você Sabia? Fatos Desconhecidos? Era o Fatos Desconhecidos. Então, uma outra coisa ali eu tinha pra soltar na roda que ia gerar uau, isso aqui é interessante. Então, eu acho que eu tinha essa mistura de uma energia alta astral com... Dá pra ver que esse moleque tem futuro. E aí eu vou fazer um pause aqui. Nossa, porque eu fiz um exercício ontem que me tocou muito. Até, assim, chorei igual criança enquanto eu tava fazendo ele. Tava meditando. Inclusive, quem não medita é um hábito muito bom. E me veio muito forte uma vontade de agradecer algumas pessoas que foram importantes na minha vida nesses últimos anos. E eu passei, assim, umas 2 horas meio de retrospectiva e déjà vu e mandando mensagem pra uma galera. Desde, tipo assim, uma tia minha que cuidou de mim bastante quando eu era criança e ajudou meus pais, e que hoje eu não tenho muito contato. Até pessoas que eu conheci, tipo, o cara do meu prédio que me viu mexendo no computador, foi lá perguntar o que eu fazia quando eu tava na área, aí ele me falou de outra pessoa que falou de outra que eu consegui um estágio. Tipo, se não fosse esse cara, será que eu tinha conseguido aquele estágio? E aí fui fazendo uma lista e peguei... Cara, e cada pessoa, assim, vinha muita emoção, sabe? E aí as lágrimas de felicidade, sabe? De gratidão, de... Cara, como que Deus é foda, né? Se não fosse aquela pessoa naquele momento que abriu aquela porta, quem sabe o que poderia ter acontecido, sabe? E eu recebi respostas muito boas, né? Às vezes uma palavra ali de gratidão, de amor, deixa o dia de uma pessoa muito melhor. Com certeza. Então, foi uma tarde muito especial, o último domingo, né? Pra quem tá assistindo esse podcast, hoje é segunda-feira. Então, ontem, domingo, peguei pra fazer esse exercício. Então, eu percebi que boa parte do que me fez ter sucesso, e aí sem ainda entrar em específico de técnica e etc., foi a mentalidade de querer agregar, ser curioso, ir atrás.
e me preocupar genuinamente com as pessoas ao meu redor. E quando eu falo pessoas, os meus clientes, os meus funcionários. Comentei que eu tive o primeiro designer, né, na agência social media e foi crescendo a coisa, aí contrata um outro designer, contrata uma pessoa para o suporte, aí contrata um programador. No final das contas, eu montei uma agência de fato. Aí depois virei sócio de uma outra agência, que era uma agência de SEO. Inclusive, hoje o CTO, na época a agência tinha um outro nome, depois ele abriu uma outra empresa, um dos meus mentores, o Rafael. Eles têm uma agência que é a Lab Media, uma agência de SEO. Na época foi onde eu comecei Do Diógenes? Do Diógenes. Ele veio aqui já falar com a gente. Pô, maravilha. O Diógenes é sócio do Rafa. É. Rafa é uma pessoa que me ajuda em vários sentidos. Os dois hoje são os fundadores da Lab Media. Antes da Lab Media tinha uma outra agência que era do Rafa, tinha outro nome e tal. E eu trabalhei muito tempo com SEO, então peguei a equipe comercial, gerenciei a equipe, fiz venda. Então eu tranquilamente fiz, sei lá, mais de 100 reuniões pelo menos X1, fazendo a venda do serviço de SEO. E foi engraçado aqui eu deixando até agora um insight pra galera. Quando eu conheci o Rafa, eles tinham um serviço muito bom de SEO, isso 2019, só que o comercial era muito fraco. Então eles eram muito bons tecnicamente, só que, tipo assim, serviços ali de mensalidade 2, 3, 4 mil, assim, contrato top, 4, 5 mil. E, se eu não me engano, eu fiz a primeira venda de uma mensalidade de 10 mil pra eles, ou seja, um contrato pegando anual, 120 mil anual. Então, teve um trabalho muito grande ali de... Primeiro, mentalidade, tipo, não é que eu tô cobrando 10 mil injustamente porque eu quero ganhar da empresa, vale o serviço. Tanto que o Diógenes foi um cliente deles nessa agência anterior, teve muito resultado, e depois acabou virando sócio nessa nova empresa, que é a Lab Media. Então, e o Diógenes era um dos que pagava 10 mil de mensalidade. Então, assim, na época, eu peguei ali o serviço da agência, eu já fazia social media e fazia algumas outras coisas, site, cartão de visita, aí, tem demanda, manda pra dentro que eu dou um jeito de atender, é aquela coisa, né? Preciso faturar. Óbvio que com isso fui pegando expertise. E nesse meio do caminho, quando eu conheci eles, eu percebi que fazia muito sentido direcionar boa parte da minha atenção e tempo pra SEO, que era um mercado aberto, ainda até hoje, passou-se anos e tem poucos players realmente relevantes. Eles eram muito bons e são até hoje, tanto que atendem o próprio G4, clientes, tem empresas gigantescas aí que são clientes da Lab Media. Só que era importante aumentar o ticket médio, porque senão eu não tenho margem, eu não contrato mais gente, eu não consigo crescer investindo em anúncio, em evento. Então, pensando também em saúde financeira do negócio, eu não consigo atrair bons talentos, eu não consigo pagar bem muitas vezes, eu não consigo crescer sustentavelmente o negócio. E às vezes parte disso é conseguir ter mais margem. Para ter mais margem, eu vou diminuir o custo, eu vou aumentar o valor dos produtos e vender mais. Não tem muito pra onde correr. Então, eu percebi que daria para aumentar o ticket médio, era justificável em alguns nichos, e foi o que eu fiz. Então, eu levei ali contratos de... Aí começou a ser... Eu vou até dar um pause aqui, porque essa história é muito boa. Tem a ver com SEO e foi outra coragem que eu tive na vida que fez uma diferença muito grande. Eu falei de uma, que foi quando eu pedi dinheiro emprestado para um cliente. Não tô recomendando que ninguém faça isso, tá? Foi a minha história pessoal. Mas deu certo. A outra, para essa parte de SEO, o que aconteceu? Eu tava com a minha agência, tinha 2 sócios na época dessa agência social media. Um desses sócios meio que tava para sair, tinha tido oportunidade boa, meio CLT feelings em outra empresa. Era o cara que morava no meu prédio. Aí a gente já tava nos finalmente ali de meio que separar as operações. Ele tava olhando essa oportunidade, procurando outras, enfim. Apareceu um cara no LinkedIn dele falando que queria vendedor de SEO em BH, que era o pai do Rafael, que é esse mentor meu. Ele trabalhava com o pai. Eles são do interior de São Paulo, de Presidente Prudente. Então ele achou o meu ex-sócio lá de Belo Horizonte no LinkedIn. Esse ex-sócio falou que não ia dar pra ele, mas que talvez eu ia gostar de entender e ver como é que era esse pessoal. Aí marcamos uma entrevista, quando ele estava em BH durante uma semana, mas muita correria na agenda dele, agenda cheia. A entrevista foi 8 horas da noite, eu tava numa igreja lutando jiu-jitsu. Então, tipo, de kimono. Uma igreja lutando jiu-jitsu. Muito aleatório. E aí, fizemos meio que uma entrevista rápida ali, durou nem meia hora. O feedback que ele deu pro filho. Rafa, cara, menino bom e tal, mas muito novo, não é o perfil que a gente procura. Acho que a gente precisa de alguém mais maduro. Só que eu também, o que vocês fazem melhor, assim? Me fala também um pouco da empresa. E eles contaram como é que era o serviço de SEO. Eu achei muito bom. Só que eu levei uma negativa, eles não queriam me contratar ou me ter como parceiro comercial. Voltando para esse hospital de cirurgia plástica. Cheguei lá, falei, ô doutor,
conheci uma galera aqui que faz um serviço assim, assim, assado, eles vão te botar ali em primeiro lugar do Google pra, tipo, cirurgia plástica BH e não sei o quê. Imagina que foda. Contei pra ele, tipo, não tinha apresentação comercial, não tinha nada, tinha meu gogó. E o que ele tinha me falado por alto da empresa. E ele perguntou, mas quanto que é? Cara, eu acho que é uma média ali de uns 4 mil, mais ou menos, 3,5 a 5, acho que fica nessa faixa. Aí ele, acho interessante, chama os caras. Aí eu cheguei pro André, eu falei, André, eu sei que você não me deu a devolutiva negativa, mas, cara, tem um cliente aqui que eu acho que pode pagar uns 4 mil pra fazer SEO. O que você acha de fazer uma reunião com ele? Já deixar a bola na cara do gol, bora? Aí ele, como assim? Eu falei pro cara que eu não quero fazer parceria com ele, não vou contratar, e ele tá me trazendo cliente? Ele, vou lá. Foi e fizemos a nossa primeira venda em conjunto no serviço de SEO, num ticket médio já maior do que a média deles, que era tipo 1.800, 2.000, 3.000, já era um contrato de 4. Então eles já fecharam um contrato de 4, e aí não teve como, eu obriguei eles a me contratar. Eu falei, cara, o que a gente faz agora? Contrata o cara, não tem o que fazer. Já se pagou, né? Já tá pago. Já se pagou, exato. Então foi mais um movimento, assim, audacioso, eu diria, mas que gerou um resultado muito grande. Então, muitas coisas inesperadas para as outras pessoas, eu acabei fazendo por intuição, mas também por querer. Intenção, gerar resultado, né, de alguma forma. Precisava de grana, precisava crescer, então vou fazer o que tá disponível aí no universo. Hoje em dia até tem, eu diria, muito mais possibilidade do que na época que eu comecei. Já tinha muita, mas hoje em dia IA e etc é infinito. Então, eu comecei a gerar valor para pessoas e negócios ao meu redor sem pedir muita coisa em troca, sabe? Nesse mastermind mesmo do Ryan, eu lembro que na época eu chegava assim, olhava os sites das empresas, olhava algumas coisas e chamava lá no WhatsApp, percebeu que seu site tá com um erro tal? Ou percebeu que seu Instagram poderia melhorar não sei o quê? E o pessoal, legal. Aquela coisa de agregar primeiro, que hoje em lançamento é o CPL, né? Você dá as aulas ali e no final tem um pitch. Era a mesma lógica, só que um pouco menos escalável, mais ali no X1. Chama 1, chama 2. E hoje tem muita dor. Muitos empreendedores estão com muitos problemas a ser resolvidos. Então, se tu é um cara proativo, que tem um conhecimento e consegue gerar valor, que seja de uma forma muito pequena em uma parte do negócio, e gera esse valor antes de pedir algo, de fazer um pitch, a chance de fazer uma venda é muito maior. Então, agregue antes de pedir. Isso vale para muita coisa na vida, não só nos negócios. Você falou alguns pontos aí que eu achei bem interessante. Dessa questão de alguns mentores que você teve no meio do caminho e a gente defende muito a questão de ir presencialmente em vários eventos, porque é onde você se conecta, onde você tem um ambiente, onde você conhece pessoas. Porém, tem muitas pessoas que têm extrema dificuldade. É o cara nerd que não sai do quarto, que tem dificuldade de conversar. O que você poderia trazer de algum insight para o cara poder encontrar um bom mentor? Porque assim, a gente entende que isso faz total diferença, mas como tudo na vida, tem muito mentor ruim. Como que o cara encontra um mentor que de fato vai agregar algo para ele? Falsos gurus. Uhum. Igual o mercado de coach, alguns outros mercados, agora é o momento do mentor. Tipo, daqui a pouco vai ser algo que vai estar queimado, por quê? Porque tem um monte de gente vendendo merda. Como que o cara encontra um cara que de fato vai ajudar ele? Só antes do Lucas responder, uma coisa que eu sempre defino também a galera quando chega no meu Instagram, cara, não compra nada ainda. Conhece primeiro, porra. Não vai comprar uma mentoria minha. Conhece primeiro, dá uma olhada, vê algum vídeo, vê algum material, conhece um pouquinho da minha história. Ou quando a galera, depois de comprar alguma mentoria, alguma coisa assim, cara, assiste alguns podcasts meu, pra tu saber quem que vai te conduzir daqui pra frente, entendeu? Porque senão, cara, você tá comprando um negócio do cara, mas tu nem conhece a história do cara, não sabe onde é que ele vem. Pô, isso é mais um vendedor de curso, né? Pelo menos é o que eu faço. Não é certo nem errado, mas eu sei que muita gente só vende e não tá cagando e andando pros alunos, né? Mas é uma coisa que eu prego bastante pra sempre conhecer a pessoa, porque é a pessoa que vai te conduzir, né, na jornada. Vai pegar na tua mão e te levar pra frente, né? É uma ótima pergunta. E tu falou um ponto interessante, porque ressoa muito a minha jornada. Eu sou um nerd introvertido de natureza. Então, eu tive na marra que trabalhar minha comunicação bastante para conseguir ser um pouco mais extrovertido e eu fui muito em evento, só que os primeiros eu ficava só no meu cantinho, não falava com ninguém e tal. Eu falei, pô, legal, aprendi ali nas palestras, mas não conectei com ninguém. Era frustrante, sabe? E aí, essa frustração e essa dor me moveu pra eu preciso melhorar a comunicação. Aí vem livro, YouTube, coach, não sei o quê. Eu tomei um feedback uma vez do Diamant. Aproveitando, eu fui sócio do Sexy Canvas, do André Diamant, participei ativamente da construção da
parte prática da metodologia, que é a versão 3.0. E eu lembro uma vez na casa dele, ele me chamou de canto assim e tal. Cara, gosto muito de ti, mas eu preciso te falar um negócio. Tua comunicação é uma bosta. É entediante, é chata, dá vontade de dormir, tá ligado? Você precisa urgentemente melhorar isso porque tá horrível. Ponto. Acabou. Aí eu... Eita porra. Tá. Então, mais uma vez, a importância do mentor, né? Um feedback sincero desse, poucos têm a coragem de compartilhar com uma pessoa. E ainda mais de um cara que tem um know-how gigantesco. É, exatamente. Então foi ali que eu trabalhei minha comunicação. Mas pegando sua pergunta, né, de encontrar bons mentores, eu acho que analisar o track record da pessoa é extremamente importante, ainda mais num mundo onde é muito fácil maquiar dados, né, maquiar faturamentos, informações e coisas. Então, ir atrás e até mesmo conversar com ou mentorados ou clientes dessa pessoa, buscar referências de forma ativa mesmo, perguntar aí, ó, o que você acha da pessoa, como é que foi o trabalho com ela, etc. Eu acho que é algo muito importante se fazer. Entender, como o Léo falou, né? Ver os vídeos, os podcasts, o Instagram, puxar um pouco a capivara do que está disponível ali no Instagram, site, LinkedIn, blog, Jus Brasil, sabe? Vai entrando ali e vê o que tem sobre aquela pessoa dentro do mercado. Até porque hoje, realmente, os falsos gurus, a galera... Os golpistas disfarçados de mentores, né? Infelizmente, tá cheio no mercado. E eu diria que um outro fator é uma parte intuitiva e energética. E aí entra um ponto, né? O que é a intuição? A intuição é aquela vozinha no fundo que te dá um feeling, essa pessoa sim ou essa pessoa não. Normalmente, quando a gente ignora, a gente se ferra no curto ou no longo prazo. Então, silenciar um pouco a mente para ter mais espaço para ouvir essa vozinha que te traz, que é você mesmo. É você se trazendo uma sensação de, opa, entro aqui, não entro aqui. É aquela coisa, ah, não vou nesse rolê ou vou nesse rolê. Você nem sabe por quê, mas vem um estalo. Eu percebo que todas as vezes que eu não ouvi essa intuição sobre determinada pessoa, seja um cliente mesmo ou até mesmo um mentor, meio que deu errado, não deu certo. Então, eu vejo que é uma mistura de análise racional, de olhar os dados disponíveis e puxar ali o histórico, conversar com referências e também estar atento aos seus sentimentos, ao que você está sentindo sobre aquela pessoa. É só um aproveitador? Eu vou, sem falar do santo, né, mas falando do milagre. Por exemplo, teve um player do digital que eu fiz uma imersão dele de um dia, uma imersão maneira, bem maneira, sobre lançamentos. Eu já era lançador, já tinha feito 6 em 7, já tinha feito 7 em 1 e etc. Mas é muito bom sempre, você já sabe aquilo, vamos reciclar, vamos aprender coisa nova. Eu sou do time de sempre continuar estudando, então não é porque eu já sei marketing que eu vou parar de estudar marketing, tá sempre se atualizando. E aí eu fui na imersão desse player. Um dia foi muito maneiro. Só que aí eu encontrei depois com ele num evento e ele queria gravar um depoimento meu de um lançamento bem sucedido que eu tinha tocado, como se fosse, tipo, se não fosse a minha imersão, você não teria conseguido fazer aquele lançamento. Por causa do meu conteúdo foi que você teve sucesso. Sendo que, tipo assim, na prática, cara, ele me ajudou 5%. Ajudou, mas, tipo, não foi ele nem de longe o principal responsável. Mas aquela coisa no evento, na empolgação, ele já, não, vem cá e tal. É um cara bem grande. E aí, às vezes, numa dessa, eu ia gravar um depoimento que não era nem verdade. Tipo assim, não, batemos esse resultado porque você me passou aquele insight. E porra nenhuma. Por que eu tô contando essa história? Porque é um cara que deu pra ver que a vibe não era... Era de aproveitar a chance. Tipo, não, vou pegar mais um depoimento foda pra eu vender mais. Cadê o... E você tá precisando da minha ajuda, cara? E posso te não sei o quê? Ou grava isso e tal coisa, a gente... Não teve nada... E aí vem uma parte racional e a parte intuitiva. Era claro que a energia dele era só, tipo... Caramba, uma oportunidade. Porque eu contei pra ele, cara, eu fiz um lançamento recente, foi maneiro e tal. E já queria me puxar. Então, assim... Tem que ter uma análise muito cuidadosa, sabe? Tem que ser muito criterioso com quem você se abre, pra quem você dá crédito. Eu sou muito a favor de dar os créditos a quem tem que dar, mas a quem tem que dar de verdade, sabe? Tipo, não é porque tu viu um vídeo de 5 minutos do cara... Às vezes é aquele vídeo que mudou a vida da pessoa. Se for, dê os créditos. Mas se não for... Enfim, tem que ter um balanço muito íntegro, sabe, nisso. Eu tenho uma empresa hoje que eu repito todo dia 5 valores. Minha equipe sabe na ponta da língua. Um deles é respire e não reaja, que aí puxa a minha vertente de autoconhecimento, que é inclusive o segundo valor, autoconhecimento. Esse respire e não reage, eu até fui inspirado pelo Rafael, o CEO da Elements, não sei se ele já veio aqui, mas
É um cara também fodástico, assim, a empresa tá com mais de 100 pessoas, se eu não me engano, cresceu. Tá aí com a meta de bater bilhão até 2030. Empreendedor daqui de Florianópolis, um cara sensacional. Pode falar de muita coisa, exportação, cultura. A cultura deles é foda. Então esse valor, peguei emprestado deles, respire e não reaja. Autoconhecimento, integridade, transparência e excelência. São os valores que eu levo como pessoa física e trago pro meu CNPJ e para as pessoas que estão ao meu redor. Tanto que foi até engraçado esses dias. Teve uma situação, beleza, transparência é um dos valores. E é um valor que é uma linha tênue entre dar muito certo e às vezes nem tanto. Eu tinha marcado um compromisso profissional com um colaborador, era para gravar uns vídeos à noite, fora do horário comercial, e ele queria desmarcar o compromisso porque tinha uma argentina muito gata que estava aqui na ilha e ia embora no dia seguinte. Foi muito transparente. Ao mesmo tempo, faltou um pouquinho de noção ali de pessoa nova? Pouquinho. Mas foi legal, tipo, ver o quanto que o valor tá intrínseco na pessoa. Porque cá entre nós, né? Eu vou chegar pro meu chefe, não vou fazer o compromisso porque eu queria muito pegar uma mina. Tipo assim, é complexo. Mas ao mesmo tempo foi legal a situação no sentido de ver que o cara tá respeitando o valor, transparência. Ele foi 100% honesto. E como é que você vai dar uma bronca nele? Porque, porra, ele simplesmente pediu que você... Ele seguiu o que você pediu. Exatamente. Então essa questão de cultura é um vai e volta muito engraçado. Às vezes você tem um lado positivo e negativo de tudo, então eu percebo isso um pouco na prática. Às vezes o valor da excelência mesmo, tipo, tem um prazo X, e aí às vezes um colaborador ele fala, cara, eu não vou conseguir te entregar hoje, entregar amanhã, porque se eu te entregar hoje não vai estar tão excelente quanto poderia. Então é a pessoa aplicando na prática. Beleza, descumprir um prazo também não é muito legal, mas é aquela coisa. Qual que é o equilíbrio entre atrasar um pouquinho, mas entregar do melhor jeito possível, Sim. entregar faltando coisa? Aí vem o valor da excelência. Então, são coisas que, inclusive, eu fui aprendendo com mentores. Então, voltando, eu vou e volto, né, em alguns assuntos. Voltando à questão dos mentores, eu diria que ser interessante, ir atrás, fazer toda essa avaliação acaba sendo muito importante. Algumas pessoas eu comprei mentoria, mas outras pessoas eu percebi que virou uma colaboração de vida, que inclusive eu sou brother de várias delas hoje em dia. Cara, você me agrega no que você sabe e eu não sei, eu te agrego no que você não sabe e eu sei, e a gente aqui vai junto. Então tem algumas pessoas na minha jornada que, mais do que mentores, se tornaram amigos, porque a relação ela começou a se tornar muito recíproca. Cada hora ali, um tá melhor, ajuda o outro tá numa baixa, seja emocional, seja profissional, seja financeira, você sabe que você tem portas, né? Hoje eu tenho a felicidade de, se eu tá na merda, eu sei pra quem eu posso ligar que vão me ajudar da maneira que precisar. Se a pessoa precisar pegar um avião agora, ela vai pegar o próximo voo e vai me ajudar no que eu precisar, sabe? Então, construir essas relações demanda tempo, demanda muita integridade, eu diria, e demanda muito agregamento. E não é o agregamento de, todo dia eu vou estar lá, e aí, o que você precisa? Não, é tipo, cara, nos momentos que for possível, que eu conseguir, tiver ao meu alcance, eu vou estar ali fazendo pra te ajudar. Muito foda, muito foda, muito foda. Eu queria perguntar, de onde que surgiu o estrategista espião? O que é isso? Como que surgiu isso? Maravilha. Eu diria que a espionagem é uma das ferramentas mais fortes do marketing digital e que pouquíssimos estão utilizando. Vou explicar o porquê. O que é espionagem? Na prática, é um nome sexy pro antigo benchmarking. Sim. Então, é um estudo de mercado. Hoje existem ferramentas e tecnologias e até mesmo métodos que eu consigo descobrir quais são os posts mais engajados e curtidos de um Instagram, quais são os anúncios que uma empresa está veiculando, o próprio Face Ads Library, ou ferramentas pagas como um Big Spy, um Ad Spy da vida. O estrategista espião, ele surgiu quando eu estava lá no Sexy Canvas, contribuindo com o desenvolvimento da versão prática da metodologia. O Sexy Flow, que é como você aplica o Sexy Canvas, na época ele tinha 7 etapas. Hoje em dia tem 3, que é o Sexy Canvas atual, o Spy, Sexy Spy e o Sexy Storm. O Spy foi onde, até com a ajuda do Rafa, que é esse mentor, eu construí uma metodologia, então é um passo a passo didático, de como eu vou coletar e analisar informações que vão me trazer insights para criar estratégias mais eficientes, mais lucrativas de maneira mais fácil e rápida. Na empresa, eu sempre tive 2 braços. Um braço de lançamento, copy, estratégia, e um braço de consultoria para o B2B. Quando eu comecei, principalmente, esse braço de consultoria B2B, tipo assim, eu já atendi indústria de análises clínicas, agência de viagem, clínica médica,
escritório de advocacia, startup de Big Data Analytics, empresa de capacete, e-commerce. Eu não sou expert em nenhum desses nichos. Então eu percebi que, a partir do momento que eu entendo profundamente o que uma determinada empresa e profissional está fazendo naquele nicho, partindo da lógica, essas empresas já estão investindo tempo, dinheiro, energia e capital humano para validar estratégias e comunicações. É muito mais esperto, muito mais inteligente que eu olhe para o que eles estão fazendo, entenda esses dados e utilize isso para modelar e me diferenciar. Então o Estratégia Espião ele surgiu com essa base de tudo que eu vou fazer hoje em dia, tudo mesmo praticamente, eu primeiro faço um spy. Porque eu tenho uma base para modelar e me diferenciar. E se eu tenho dados que já estão validados, por exemplo, um criativo, né? Falando de tráfego, a gente está no Adscast. Hoje eu ainda não consigo saber qual que é o criativo vencedor da pessoa, porque aí só estando na BM dela. Mas eu consigo ver um criativo que está há 3, 4, 5 meses sendo veiculado. Um gestor da média para cima não vai deixar um criativo que performa mal meses lá na BM. Então, já existe uma probabilidade maior que aquele criativo, óbvio, de forma holística, né? Tem que considerar público, nicho, oferta, muita coisa para modelar algo. Mas eu já sei que tem uma chance maior daquele criativo estar fazendo sucesso. Então, por que eu não posso modelar e fazer algo parecido na mesma linha? Óbvio, mantendo o meu branding, mantendo a minha autenticidade, a forma de comunicar, cores, etc. Mas eu não preciso reinventar a roda. Eu posso já partir do ponto de algo que funciona. Então, o Estratégia Espião ele surgiu nessa linha. Eu palestrei em 2022, nossa, já faz 3 anos, no Empreende Brasil, sobre espionagem. Então, foi uma palestra ali no palco principal, assim, Eu fui 2 antes do Flávio Augusto, então eu era o mais desconhecido, sem dúvidas, no evento, no palco principal. Mas foi uma palestra muito foda, que foi sobre espionagem. Hoje eu tenho um serviço na minha agência que é de espionagem, então eu entrego um BI, uma organização no Drive, toda uma análise estratégica de o que seus concorrentes estão fazendo, o que está dando mais certo para eles no Instagram, em anúncio, em site, em SEO, YouTube, dependendo da empresa, no LinkedIn, no Google Ads, em outros canais. Eu compilo esses dados, vou pegar ali o top 10, 20 empresas que são mais relevantes, concorrentes diretos e indiretos, vou estudar profundamente, vou pegar o que o cliente faz, pegar o que a concorrência faz e cruzar e dar um resultado. O que é esse resultado? Cara, pelo que eu percebi no mercado e pelo que você está fazendo, você pode implementar estratégias A, B e C para se diferenciar, você pode adequar a sua comunicação dessa forma XYZ, porque isso, consequentemente, vai te ajudar a chamar mais atenção, gerar mais desejo e, consequentemente, ter mais vendas, mais leads. Então, hoje o Spy é um serviço que eu entrego para empresas, mas ele surgiu primeiro lá no Sexy Canvas, quando a gente estava melhorando a metodologia de, assim, como que a gente pega um aluno muito multidisciplinar, porque qual é o perfil do aluno do Sexy Canvas? Empreendedor. Sim. Então vai desde o designer do social media, ao cara que é cientista de dados, ao empresário mão na massa, ao empresário que tem MBA. É muito amplo. Mas, no geral, são pessoas que querem vender. Vender sua hora, vender seu serviço, um produto. Então, e que muitas vezes não tem uma bagagem de marketing, ou até mesmo uma bagagem empreendedora grande. E com o Spy, foi uma das maneiras que a gente entendeu que cara, o Spy é agnóstico, você não precisa ter faculdade nem nada para fazer. Você precisa ter o conhecimento, as ferramentas, entender como faz, fazer, estudar e aplicar esse conhecimento. E o Spy, ele não é só analisar a concorrência, é tipo assim, eu posso fazer um Spy do mercado americano, do mercado europeu, o que no meu mercado, no nicho que eu quero atuar, tá bombando lá fora, que eu posso trazer para cá? Quais são as empresas? Qual que é o produto delas? Qual que é a linha de comunicação e diferencial? Como que elas fazem a oferta? O que é mais tecnologia? É mais marketing? Como que é o modelo de negócio dessas empresas? É uma recorrência? É uma assinatura única? É um modelo X ou Y? Porque hoje, muito negócio bom quebra porque o modelo é ruim. A pessoa não sabe precificar direito, não sabe entregar da forma certa. Então, beleza, o Spy ele vai muito além só de um anúncio ou uma oferta. Pode ser também, e eu acho foda. Eu percebo que os clientes, assim, durante a entrega, boa parte do que eles brilham os olhos na hora que eles estão vendo quais são os anúncios da minha concorrência. Que aí com o anúncio eu vejo, tá falando mais do que? É prova social, é quebra de objeção, é do produto, é dos bastidores, é de uma novidade X ou Y, uma promoção. Mas muito além só de anúncios, quando eu olho o modelo de negócio, essa empresa ela tem cliente B2B, B2C, não, é só B2B, qual que é a estratégia de venda? Ela usa mais estudo de caso, ela usa mais outbound. Pô, tô vendo que essa empresa aqui, o cara tem uma equipe gigante de call center e liga e tal.
Esse aqui não, esse aqui é mais digital, ele faz uma estratégia aqui com o influenciador, roda um funil de webinário e não sei o quê. Pega um exemplo, se a gente olhar o mercado de SaaS no Brasil. Eu percebo que é um mercado que eu tô acompanhando bastante, assim, tô em fases iniciais de ali montar uma startup. E o funil, como que chama? Linchpin, do Russell Brunson, que ele basicamente usa o webinário para o SaaS. Então, ele usa o marketing digital para crescer uma empresa de tech. Sim. Usou, né? Hoje já tá gigante. Então, beleza, como que eu posso adaptar um funil desse de webinário que vai levar o nível de consciência e vai fazer uma entrega legal para no final o cara assinar o meu software, a minha ferramenta? Então, como que eu sei disso? Porque eu pesquisei e descobri que tem um cara chamado Russell Brunson que faz tal coisa. Então, eu vejo que o SPY, muito além de um serviço que eu presto enquanto Leal Business, ou até mesmo de uma metodologia, ele é até um mindset, uma maneira de pensar. Na hora que eu vou construir uma empresa nova, ou na hora que eu tô pensando, cara, será que eu gasto aqui 80 mil para desenvolver esse produto tal e vender ele? Não, deixa eu dar um passo para trás e entender se esse produto com esses ingredientes e com essa transformação realmente vai ter aderência no meu mercado. Ou tem uma outra forma de embalar, uma outra forma de envelopar essa transformação que eu poderia ter mais vendas, que eu poderia me diferenciar mais. Então, eu vejo que o SPY, desde a ideação de uma empresa ou de um produto até a última ponta, não, já tá pronto, já tô vendendo uma empresa, já tem 10 anos, mas eu quero melhorar, eu quero ter mais leads, eu quero abrir novos canais de mídia, eu quero fazer alguma outra coisa para ter mais resultado. Beleza, eu posso usar o SPY para também trazer informações e dados. Eu sou uma pessoa de números, muito analítica, então se eu não tenho dados, e é até o que eu costumo falar para os clientes, digamos, na reunião comercial, né? Eu tô vendendo na consultoria ou até mesmo um próprio SPY. Eu falo, cara, eu posso, numa consultoria que seria mais completa, eu posso te entregar o Leal, o que ele acha, os meus achismos, ou eu posso te fazer uma base de dados foda, com o meu achismo, que não é só achismo, tem a experiência, tal, mas mesclar o melhor dos mundos, sabe? Ver o que o mercado tá fazendo. E aí, um outro ponto. Por que eu enfatizo e bato tanto nessa tecla do SPY? Porque todo mundo faz SPY em algum nível. A gente tá ali no Instagram vendo concorrente, entra no site e tal. Só que a nossa rotina é muito corrida. Então, tipo, eu não consigo, às vezes, parar 3 horas pra fazer um SPY, 4 horas. Não, eu vou gastar meia hora, 1 hora estourando ali e vou fazer minhas outras 70 tarefas do meu dia a dia, como, sei lá, gestor empresário. Então, seja delegando para uma empresa como a minha, ou seja até mesmo dando formalmente para o seu colaborador uma tarefa. Tipo, tu é designer, ou você é o gestor de projeto, cara, tira um dia, né, sei lá, 8 horas úteis só para fazer benchmark. E me monta um relatório assim, assado. Vai vir muita percepção. E às vezes é uma coisinha. É um insight que vira o jogo, sabe? Tipo, caramba, Sim. como que eu não pensei nisso? Só que para ter esse um insight, eu tenho que garimpar. Tem todo um processo. Todo um processo. É muito mais fácil aprender com o erro dos outros. Exatamente. É muito melhor a gente aprender. Eu gosto muito do exemplo do Burger King, que o McDonald's vai, faz um puta de um estudo para abrir uma loja, ele vai, porra, é algo muito complexo. Ele tem que ser um local exato, onde passa determinada quantidade de pessoas e pá, e tudo, investe uma grana, o Burger King vai e abre do lado. Então, tipo, porra, cara, é ser inteligente. Ele falou, cara, o cara já tá gastando dinheiro com isso, eu vou abrir do lado e o cara já sei que ele é bom. Então, tipo, esse é um modelo de SPY que o cara validou. Exatamente. Essa questão do SPY, né, o benchmark, cara, é uma coisa que às vezes eu respiro muito para responder também a alguns alunos. Fechei um contrato aqui em, porra, funerária. Qual a melhor estratégia? Cara, você já abriu pelo menos uma biblioteca? Você já viu alguma coisa assim? Pá, não fiz ainda. Cara, faz o simples, faz o dever de casa, cara. Vê se tem algum anúncio, abre algum concorrente ali. Faz isso, né? Só que os caras querem cortar muito tempo, né? Assim, cara, abre a biblioteca, vê se pelo menos o anúncio. Não precisa fazer um SPY super aprofundado. Mas é o mínimo, vê o básico, tá ligado? Qual o criativo tá vendendo, qual o conteúdo tá vendendo, tem site, não tem? Tem demanda no Google Ads, não tem? Assim, cara, faz. Só que eu sempre respondo de forma educada, só que eu dou aquela respirada, aquela meditada. Os caras não fazem o dever de casa, não fazem o simples, tá O ligado? básico. O básico. Exatamente. Isso é importante porque na hora que a gente vê algumas coisas, igual eu tava olhando esses dias, uma estratégia de venda que eu acho que seria matadora para um gestor de tráfego, uma agência disso. Cara, você jogar contabilidade na biblioteca, vai vir anúncio do Brasil inteiro de empresas e tal. E muitas delas uns anúncios horríveis, assim, que você fala, como que tem coragem de botar grana nesse criativo? Não tem como. E aí, por exemplo, você faz uma dessa, pega ali 10 empresas que você tá vendo que a empresa tá investindo, tem pelo menos ali uns 10, 20 criativos ativos já há um tempo e tal, faz uma mínima qualificação, entre em contato, cara,
vi que você tá vendendo aqui, tal, toma aqui, ó, um pacote com 10 criativos que, na minha opinião, são melhores por A e B motivo, testa aí, vê se vai te dar mais resultado e tal. E depois de um tempo faz o follow-up, vê se rolou mesmo. Ou, no mínimo, usa isso de abertura para marcar uma reunião e tentar vender um serviço. Mas eu vejo que essa forma de venda é boa demais. Pega o cara tá fazendo ruim, faz melhor gratuitamente de início, entrega, e aí depois faz um pitch pra mensalidade e tal. E aí, de novo, Agrega, né? né? O agregar e depois pedir. Sim, existem dezenas, centenas de estratégias que a gente pode replicar. Isso que é o legal da gente estar sempre... Às vezes a gente tem o grupo lá da Fraternidade do Léo, e às vezes sempre vem um maluco lá que inventa uma parada que você fala, puta, que ideia genial, Sala, que eu nunca pensei sobre isso. E sempre tem um pulo do gato, assim, que você fala, cara, e essa é a importância da gente estar conectado, batendo papo. E muitas vezes as pessoas falam, pô, mas eu vou investir numa mentoria, num curso. Cara, se você tem um insight que faz te vender, sei lá, um contrato a mais, porra, já pagou a porra do curso, da mentoria. Então, às vezes, a pessoa pensa muito, fica muito perdida, porque tem muitos mentores. Cara, segue o passo a passo que você falou. Se deu match, mete a cara, porra, vai pra dentro. Às vezes é um insight mesmo que a gente pega em network, em evento, numa troca assim. A gente que vai num evento presencial, pô, palestra pra caralho, pô, de fato o conteúdo é bom. Você não vai pegar todo aquele conteúdo e executar. Às vezes é um insight, uma frase de alguém, uma palavra ali que muda o jogo. Esse dia teve uma aluna ali da fraternidade também. Ela cobrava R$ 400 no serviço de tráfego dela. 400, 450. Ela participou de 2 hot seats em 2 semanas. E uma próxima reunião dela, ela vendeu um contrato de 3.450 por 6 meses. Pô, será que voltou o valor? Entendeu? Cara, é porque a gente falou assim, mano, tua parada é bom, teu negócio é bom. Cobra esse valor aqui, só triplica, quadruplica o valor aí. E fez, e deu certo, tá ligado? E se paga muito. Só que também, assim, como a gente fala muita coisa, tem muita gente que absorve e não executa essa porra nenhuma, né? Conhecimento, A mente spy que obesa. você faz, pô, um spy lindo, maravilhoso, cara, que eu já vi. Mas será que a galera executa também, né, cara? Cara, o que você indica de ferramenta para fazer um bom spy aí que vocês utilizam, além do entrar no e olhar mesmo, tipo, na biblioteca de anúncios? Tem alguma ferramenta paga ou um IA que você encontrou que te ajuda nisso? Tem umas ferramentas, tem, por exemplo, o Viral Finder, que ele traz algumas coisas de Instagram, como posts mais curtidos, comentados, engajados. Então, ele traz algumas percepções ali dentro do Instagram. Para a parte de anúncio, dá para ir na biblioteca, mas eu percebo que ferramentas como o AdSpy e o Big Spy, elas têm mais segmentação na hora de pesquisar, então você consegue fazer mais filtros ali, ser um pouco mais assertivo. Pra galera da área de infoproduto, só de tu entrar, um bem simples, que eu acho que pouca gente faz, né? Você entra no site da Hotmart, joga ali o seu nicho, a sua categoria, vai te dar vários produtos, você começa a achar players que você nem sabia que existiam, às vezes, no seu mercado. SimilarWeb também. SimilarWeb, o SEMrush. Falou no Hotmart, vai no ClickBank também, né? ClickBank. Fora também. Exatamente. O SEMrush traz bastante sobre produção de conteúdo, eu diria, principalmente. Então, ele consegue pegar ali a parte de palavra-chave e te dá muito insight. Quem sabe usar bem o SEMrush sai na frente, porque o SEMrush é uma ferramenta muito completa e que, na minha experiência, poucos profissionais de marketing extraem o valor que ela pode gerar mesmo, de fato. Eu já usei o SEMrush muito para prospectar, porque você coloca ali só o site do cliente ali, já dá vários dados ali. Pega esses dados ali, tira um print, ó, isso aqui são dados de uma ferramenta paga que a gente tem aqui no nosso site, que deu aqui da tua empresa e tal. Se quiser eu posso te mostrar isso com mais detalhes. Que ele traz muitos dados ali de tráfego e tal, orgânico, pago, não sei o quê. Só que porra nenhuma, nem pagava, mas é só pra ter o print, pra ter algum visual, pro cara olhar assim, ele não vai entender porra nenhuma, só que gerou aquela curiosidade. Gerou curiosidade, pô, gancho pra uma reunião. É como o Localo pra galera que trabalha com o Google Meu Negócio. Nossa. Entrega Total. tudo. Cara, como é que foi essa história do Sexy Canvas? Como é que você caiu nesse mundo aí? Cara, o Sex Canvas tem um espaço especial, assim, no coração, no sentido que o André é um cara que eu tive muito contato, assim, a gente é amigos, se conhece desde 2019, então vai fazer uns 5 anos. E eu comecei como aluno, foi aluno ali da turma 0, então quando ele lançou o Sexy Canvas ali, passando a maquininha no evento do Ryan lá, o The Next, falei, cara, foda isso aqui, vamos em frente. E aí comecei como aluno. Você acha que o padrinho entrou nessa daí também, não foi? O padrinho tava lá.
Todo mundo ali incipiente, bem começando e tal. O próprio André, né? Ele ainda era o cara das startups, tinha recém sido o presidente da BS Startup e tal. Achei muito foda a metodologia, realmente explodiu a cabeça. Ele traz aquelas questões de ser humano, e Freud, igreja, não sei o quê. Achei foda. Comecei como aluno, na época eu já tinha um produto de consultoria. O que é consultoria? Eu olho para o negócio da empresa, como estão as estratégias digitais, inbound, etc. Uso Spy e outras ferramentas que eu tenho, Sexy Canvas, e eu vou ali desenhar copies, comunicações, escritas persuasivas, funil de venda, para gerar mais resultado, gerar mais lead. Num ultra resumo é o que eu faço na consultoria. E aí, na época, eu comecei a agregar o Sexy Canvas como uma das ferramentas dentro da consultoria. Então, usar o Sexy Canvas para mapear o que a marca gera no público dela, quais são as sensações, desejos e emoções. E aí, beleza, comecei a aplicar, gerei alguns cases de sucesso maneiros. E comecei a ter uma troca com o André, porque eu sou um aluno aplicado quando eu quero fazer a parada. Então, eu fiz o curso e comecei a aplicar. E beleza, começou a gerar uns cases, mas começou a gerar algumas dúvidas. E quem que tinha? Era o André, não tinha monitores. Era ele que sabia de Sexy Canvas, ele que criou. Aí eu ficava enchendo o saco dele. Ô André, e não sei o quê, ô André, tal. Às vezes ele demorava a responder, eu usava o Sexy Canvas contra ele. Eu fazia uma headline ali de curiosidade. André, olha como essa empresa usou o Sexy Canvas. Pronto, aí ele respondia. E aí a gente começou a trocar ideia, eu enchendo um pouco o saco ali, comecei a encontrar ele em mais eventos. A gente foi aproximando também outros interesses em comum. Ayahuasca, medicina da floresta, psicodélico e tal. A gente tem uma gama ali de interesses sinérgicos. Nessa aproximação, eu já sendo, digamos, um aluno ali esforçado, aplicando, já fazendo case de sucesso, a gente percebeu um gap na metodologia. Qual que era esse gap? Ele já tinha tido 3 ou 4 turmas, então já tinha milhares de alunos. Só que uma parte acabava tendo uma dificuldade grande em aplicar a metodologia. O cara entrava, o curso é foda, principalmente ali o módulo 1, 2, explode a cabeça. Eu diria que tem um valor profissional, mas tem um valor também PF muito grande no Sexy Canvas, que é ressignificar algumas crenças que a gente acaba inconscientemente comprando do nosso contexto cultural brasileiro, católico apostólico romano e tal. Então, essa parte 1 do curso explode a cabeça da pessoa, a galera fala, meu Deus, isso aqui é muito foda. Isso por si só já meio que fazia se pagar. Só que na hora que chegava na última linha de tá bom, e como que eu uso isso pra melhorar o meu site, pra melhorar o meu Insta, pra botar a mão na massa? Tinha uma dificuldade. E aí, nisso, ele me contratou como consultor pra ajudar na parte prática. Cara, tu é o cara da prática, você tá aí no dia a dia fazendo exatamente isso, usando pra melhorar site, usando pra melhorar a campanha, gerando resultado. Me ajuda. Então foi quando a gente começou a estreitar a nossa relação profissional para melhorar a metodologia. Hoje a gente está na versão 3.0 Pandora, então desde a turma 6 para frente, não sei se já está na turma 9 ou 10, enfim. Essas turmas novas já pegam a nova versão da metodologia. Hoje o Sexy Canvas está até em perpétuo, né? Nem está no modelo de lançamento mais. Porém, a nossa relação se estreitou nisso. Hoje eu diria ali que depois do André, com certeza eu sou uma das pessoas que mais entende de Sexy Canvas. Eu tive muita proximidade com ele. Então, pude aprender bastante e também eu levei muito a campo. Então, até já palestrei sobre Sexy Canvas em vários eventos. Uso até hoje nas minhas consultorias de algumas formas. Então, tive a relação ali primeiro aluno, amigo, mentor, sócio. E a gente continua aí bons amigos até hoje. Na relação ali com seus altos e baixos, porque o mercado ele muda bastante. O André também é uma pessoa peculiar de se lidar, muito foda, mas com as suas questões. Então, a gente tem aí uma relação muito boa e eu pude contar com ele como mentor, me ajudou demais, tem a minha gratidão total. E também eu vejo que eu pude contribuir bastante com a metodologia nesse sentido de trazer mais aulas, mais exemplos, mais ferramentas que deixaram ela um pouco mais prática para o dia a dia, para essa última linha, e uma delas é o próprio Spy. Já tinha um Spy na época, já tinha esse passo, né, dentre os 7, só que ainda era um Spy mais simples, tipo, olha seus concorrentes e tal, e eu acabei engrossando ali com ferramentas, um passo a passo mais detalhado e algumas outras coisas. Que foda, cara, que foda. Eu queria ver e como que foi essa tua migração, Lucas, agora, para essa questão do autodesenvolvimento. Desenvolvimento pessoal. A gente tem muito essa questão do psicodélico, e você falou no começo ali, eu falei no começo ali que a gente participou de um master um dia lá na casa do Game, e, cara, tava um papo muito profundo, né, cara, e foi muito legal, foi uma experiência muito massa.
A gente já fez experiência também da ayahuasca, acho que na mesma pessoa também, né, que consagrou, tanto o Diamant ali, e você é um cara que gosta muito de café também, eu acho. Já vi você e tua esposa várias vezes, cara. Às vezes até te encontrei lá. Pô, num café que eu sou apaixonado, na cafeteria assim, tava ele chegando lá, assim. Uhum. E a gente tava indo na correria ali, mas trocamos uma ideia. E esse dia eu vi, ele tava com arco e flecha no Instagram, cara. Não, arco e flecha, era assim, mano, o que esse cara tá fazendo, cara? Me conta um pouco mais dessa parada aí, como foi essa migração aí pro desenvolvimento pessoal que você estuda, que você vem aplicando bastante aí nos negócios também, né? Qual a Maravilha. importância disso? Claro. Eu diria que o autoconhecimento é a ferramenta mais poderosa de marketing que poucos estão utilizando. Em que sentido? Eu sempre gostei de autoconhecimento desde antes de ter sucesso, ou ter grana, ou ter contatos, já era algo que me interessava. Os psicodélicos, né? O psico é um termo que vem de alma, mente, espírito, e o delos vem de manifestação. Então, psicodélicos, eles são tecnologias da consciência que permitem com que você expanda e amplie a sua percepção sobre si mesmo e o mundo em prol de buscar respostas, ressignificações e evolução na vida. Então, os psicodélicos nada mais são do que tecnologias que facilitam e potencializam esse processo investigativo. Pegando isso como base, eu sempre fui muito questionador, então, para mim, as respostas que meus pais ou a religião padrão davam sobre a vida e o porquê das coisas não me satisfaziam. Até que eu fui buscar religiões, digamos, não tradicionais e de forma muito aberta mesmo, sem preconceito. Então, fui em terreiro de Umbanda, fui no centro espírita, fui num templo budista, fui ver sobre o hinduísmo, sobre o taoísmo, sobre vários ismos, aí acabei indo para um lado oriental. Estudei um pouco mais sobre O que você vertentes. estava buscando? Você estava buscando o autoconhecimento ou entender o que é a vida? Os dois, porque eu acho que tá junto. Tá. Porque a gente se entendendo melhor, e por que eu falo que o autoconhecimento é essa ferramenta tão poderosa? Eu entendo melhor o meu cliente. Porque no final das contas é sobre ser humano. Dificilmente ninguém vai vender pra girafa, macaco, sei lá. É humano no final das contas. Ah, eu vendo pro B2B. Não é pra empresa, é pro diretor tal, é pro gerente tal. É um ser humano no final das contas. E todos nós temos as nossas dores, nossos traumas, nossos desejos e nossas questões. Nossas predisposições políticas, culturais, sexuais e tudo mais. E isso influencia na maneira como a gente pensa e na maneira como a gente toma decisão. Então, se eu parto do princípio que o outro é, em algum nível e grau, um reflexo de mim mesmo, e eu me entendendo, eu entendo melhor o outro, eu sei que o autoconhecimento é uma forma de entender melhor os meus clientes. Certeza. Então, eu parti dessa premissa. Eu queria saber coisas, tipo, de onde a gente veio, tem Deus, se tem, tá onde, como é que é e tal. Hoje, acredito em Deus bastante, mas tinha minhas dúvidas, sabe? Tipo, eu não consigo enxergar, não consigo ver, não consigo sentir, como é que é isso aí? Aí, porque um cara falou num texto tal, aí eu tenho que acreditar e sem questionar. E aí sempre me incomodou essa questão de dogmas, né, da religião, que o dogma é a verdade inquestionável. Eu questiono todo mundo, por que eu não vou questionar tu? E aí isso me gerou até problemas na igreja na época, né? Eu venho da família mais religiosa. Enfim, quando eu fui para a parte mais oriental, eu comecei a ter uma perspectiva diferente da vida e das coisas. Comecei a entender um pouco melhor sobre ego, sobre sermos um ser energético vivendo uma experiência física, independente do nome que se dá a esse corpo energético, é alma, é espírito, é não sei o quê. Mas é algo que a gente não vê, não sente, não enxerga, mas está aqui. Assim como agora, quem tá vendo esse podcast tá usando Wi-Fi, GPS, Bluetooth, frequências de onda que a gente não enxerga, os nossos 5 sentidos não captam, mas elas estão aí. Então, eu sou um cara muito da ciência, eu diria que eu venho de uma natureza muito cética. Hoje eu acredito, não diria em muita coisa, mas acredito em algumas coisas e tive experiências extrafísicas e sobrenaturais pra visão tradicional da coisa. Mas a minha natureza é cética, então eu busquei primeiro entender o lado científico da coisa. Então, quando a gente vai falar de energia, de frequência, de autoconhecimento, o que a ciência já traz sobre isso? Só que a ciência, ela para num determinado momento por não ter tecnologia, basicamente. Então, se a gente pegar 100 anos atrás, um tanto de coisa que a gente sabe hoje como ciência, não sabia porque não tinha pessoas, metodologias que teorizaram uma forma, uma equação ou uma ferramenta que permitiu ter aquela percepção. Por exemplo, quando a gente fala da medicina, o médico tem um exame de sangue, ele tem um raio-x, ele tem várias ferramentas que ele vai usar, pegar os dados e ter um diagnóstico. Agora, se a gente fala, pegar as doenças do século XXI, depressão, ansiedade, outras coisas,
Eu não tenho um raio-x da mente do ser humano para ver exatamente o porquê, de onde surgiu, o que tem que tratar. Óbvio, né? Tem muita coisa sobre científica, né, no campo da psicologia e relacionados da terapia, mas não tem uma ferramenta imparcial como um exame de sangue. Tipo, deu o que tá faltando aqui, Leucócitos. vitamina B. Mas vai pegar e falar, não, eu duvido disso aqui. A não ser que, sei lá, o laboratório é ruim e tal, aí entra dos 500, mas tipo, não, isso aqui é uma verdade. Eu fiz um exame e tem um dado, é um método científico. Então eu fui para essa parte científica, eu percebi que ela não respondia boa parte das perguntas que eu queria sobre quem somos e onde estamos e as outras perguntas que vêm nesse emaranhado dessas duas, eu diria. E foi aonde eu comecei para uma parte mais esotérica, mais holística, e é onde a gente cai nos psicodélicos, porque em estados expandidos ou alterados de consciência, seja com ayahuasca, com cogumelo ou com outras medicinas, a gente tem ali num curto período de tempo uma oportunidade de, com essa percepção ampliada, ter insights que vão nos trazer algum nível de progresso ou entendimento sobre nós mesmos ou sobre o mundo. Então, quando a gente fala sobre a ayahuasca, por exemplo, eu acho que é uma medicina muito poderosa, ancestral, incrível, porém deixa um aviso de muito cuidado se você nunca consagrou, aonde vai, com quem vai, é algo muito sério. E eu tenho uma certa crítica ao meio ayahuasqueiro, eu consagro há muitos anos, mudou minha vida. Não vou falar que eu recomendo porque eu não sei onde a pessoa que tá ouvindo isso aqui vai consagrar. Isso é muito delicado. Mas pra mim funcionou e funcionou pra muita gente que eu conheço. E quando eu tenho uma medicina dessa com um acompanhamento terapêutico, com um mínimo de conhecimento ali, um livro ou outro, sabe? Tipo, vou dar exemplos de alguns livros que saem um pouco do business, mas vai para autoconhecimento. Tem aquele Como se tornar sobrenatural, do Joe Dispenza. É Como se tornar sobrenatural? Esqueci o título do livro. Mas é um do Joe Dispenza, é um cara maneiro. Tem um Kybalion, que vai falar um pouco do hermetismo. Tem coisas básicas como os 4 compromissos, os 5 níveis de apego, Luz no Caminho. São alguns livros que eles vão te trazer um conhecimento um pouco mais específico sobre o que é mente. Eu não sou minha mente, eu sou o observador da minha mente. O que é esse corpo físico, de onde vêm as coisas, como são geradas as emoções. Por que a meditação que tanto se fala por aí é uma coisa tão importante? Que no final das contas a meditação é pegar o espaço de presença entre essa mente barulhenta que fica ali, blá, 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 com N preocupações e coisas, e silenciar ela para conectar com um lugar mais profundo, com um eu que tá mais escondidinho, eu diria. Então, quando a gente pega um psicodélico, seja ayahuasca, seja um cogumelo, e eu tenho um pouco de base de conhecimento, eu tenho um acompanhamento terapêutico, até mesmo médico, seja com um psicólogo, com um psiquiatra ou com um terapeuta holístico, mas eu tenho um suporte. A medicina ela pode agir como um catalisador. O que é um catalisador? O catalisador é uma substância que eu vou pingar ali numa reação química e ela vai acelerar o tempo de reação daquela química. Então, eu preciso de medicina, ayahuasca e coisas para evoluir, para não sei o quê? Não, ninguém precisa. Pode me acelerar? Bem provável que acelere. Então, ela é uma forma de, às vezes, te fazer... Por exemplo, cada um tem a sua experiência individual. Mas, sei lá, tem uma coisa que me trava muito a prosperar e é uma crença, uma situação com o meu pai, ou com a minha mãe, ou com outro fato. Às vezes, uma cerimônia com a ayahuasca vai te trazer a clareza que aquela memória, que aquela energia que foi gerada naquele acontecimento é o que está te travando hoje em dia. E aí a pessoa vai buscar como eu resolvo aquilo, com psicólogo, com hipnose, com isso, com aquilo. Mas ela vai te trazer o conhecimento, a clareza. Então, eu vejo muitos psicodélicos nessa linha. Não é pra tomar e ficar doidão, e pra viajar na maionese, não sei o quê. Eu olho com muito respeito, até porque muitos saberes indígenas, ou até mesmo mais antigos, da época do Egito e outros povos, já traziam informações sobre como que de forma respeitosa, ritualística, séria, com acompanhamento, com pessoas responsáveis, com as doses certas, você consegue utilizar essas substâncias para ampliar a sua percepção e te ajudar a resolver os seus problemas, sejam eles quais forem, pessoais ou coletivos. Então, hoje, a gente olhar a história de grandes empreendedores do Vale do Silício e outros lugares, normalmente não é dado muito holofote a esse fato, mas sempre vai ter um dedinho de psicodélicos em alguma descoberta, em algum momento da vida dele.
E hoje, eu vi até a notícia da Forbes um tempo atrás que está aumentando cada vez mais a demanda e experiências de grandes executivos, CEOs que vão para retiros em lugares para viver experiências com psicodélicos e evoluir. Eu vi uma matéria dessa semana passada também sobre isso daí, justamente. Executivos, senhores, diretores de empresas estão utilizando, né, isso aí como válvula, como conhecimento. Em alguns casos, estão até incentivando colaboradores, lideranças internas a estarem fazendo esse tipo de prática, tipo de busca, justamente para agregar ainda mais desenvolver o negócio. Exato, e eu vejo que cada vez mais é necessário, eu vejo para a gente, enquanto líderes, enquanto empreendedores, preocupar de fato com a saúde mental da galera que está ao nosso redor. Hoje, infelizmente, o capitalismo, enquanto sistema econômico, com seus pontos positivos, mas aqui trazendo uma crítica, ele deixou de lado a variável felicidade e saúde mental da equação de trabalho. Não, vida pessoal aqui, vida profissional aqui. E aí separa as duas coisas, às vezes o cara tá fudido de cabeça, não tá nem conseguindo concentrar naquela tarefa que ele tem que fazer, mas ele tem que estar lá porque é aquela cultura meio tóxica. E cada vez mais estão surgindo dados empíricos, né? Pesquisas feitas principalmente em grandes empresas, né? Algumas já têm até o cargo CHO, que é o diretor de felicidade e coisas do tipo, que aí vai para um outro extremo, mas que o que é isso? É como que eu olho de uma forma integrada, que não é vida pessoal e profissional, tá tudo entrelaçado. Então, como empresa, como líder e empresário, como que eu trago ferramentas, conhecimentos, metodologias para claramente aumentar a performance da minha equipe. No final, beleza, a gente é empresário, a gente quer lucro, quer vender. E se eu tenho um colaborador com uma saúde mental mais equilibrada, com as suas questões emocionais levadas em consideração e melhor tratadas, consequentemente eu vou ter mais sinergia entre a equipe e eu vou ter mais resultados. O próprio Rafa da Elements que eu comentei, hoje ele tem uma terapeuta contratada na empresa. Tipo assim, tem o setor de RH lá, a galera, psicólogo, não sei o que, mas ele tem uma terapeuta holística para a equipe dele. Porque ele percebeu quanto trazer ali algumas coisas fora do tradicional. O tradicional é importante. O negócio é amplificar, unir os dois mundos, integrar. Quando eu integro a visão da ciência, a visão tradicional com um psicodélico da vida, com outras terapias, uma hipnose, um reiki, uma mesa radiônica, uma consulta mediúnica, psíquica que seja, whatever. Se aquilo funcionar e trouxer bem e trouxer evolução, tá valendo. Então, cada vez mais eu percebo que é uma tendência para que as empresas sobrevivam e tenham diferenciais, é como eu olho para o meu colaborador e dou ferramentas, dou conhecimentos, abro portas para que eles possam trabalhar a sua saúde mental dentro e fora do ambiente de trabalho. E aí isso passa desde a nossa postura como líderes, comunicação, valores, entre outras coisas, e até mesmo, de fato, às vezes abrir um pouco o bolso, investir numa formação, investir num retiro, numa experiência ali pro... Pô, eu tenho meu braço direito, meu COO. Cara, eu tô vendo que ele tá passando por uma barra pesada ali com a esposa, com não sei o quê. Cara, às vezes o que custa? Custa. Eu pagar ali uma terapia pro cara, eu pagar alguma coisa ali durante 1, 2 meses, e aí pago 2 meses, ele gostou, ele continua do bolso dele, mas eu dei ali um incentivo. Porque se o cara tá fudido, ele não vai entregar o resultado direito. Então, eu falo isso, eu falei do capitalismo, porque os índices de ansiedade, burnout, estresse relacionados estão altíssimos. Vai chegar um ponto que não é sustentável mais. Já não é para muita gente em muitos ambientes. Então, eu vejo que essa tendência cada vez mais de nós, enquanto líderes e empresas, olhar com muito carinho para isso, sem preconceitos e julgamentos e entender quais são as ferramentas disponíveis para tratar esse problema. Porque, de fato, é um problema. Esse problema tem N formas de ser resolvido, que é saúde mental e, enfim, felicidade no ambiente de trabalho. Um exemplo um pouco mais fora da caixa, hoje eu tenho vários métodos de personalidade, eu não, né? O mercado, tipo, DISC, Enneagrama, MBTI, Big Five, vários outros. E aí, na hora que eu faço um teste desse e eu cruzo os resultados, eu gosto sempre de fazer mais de um, porque a pessoa que não tem uma autopercepção bem trabalhada e ela responde um questionário, às vezes ela responde identificada com o que ela gostaria de ser vista pelos pais, pelo chefe, e aí dá um resultado errado. Mas vou excluir esse caso, vou pegar uma pessoa bem trabalhada em autoconhecimento e autopercepção. Aí você faz ali um enneagrama, faz o 16 personalities, faz o DISC mais um. Joga tudo lá no ChatGPT, pede para ele cruzar os dados. Tem até empresa que usa mapa astrológico e outras ferramentas. Por isso que eu comento de abrir o leque.
Cara, eu faço os resultados de tudo, jogo lá no chat GPT, ele consegue, dependendo se fizer um bom prompt, ele vai me falar, cara, quais são os cuidados que eu preciso ter com um colaborador que tem essa personalidade, como que eu posso ajudar ali, às vezes, num PDI, né, um plano de desenvolvimento para que ele chegue mais rápido nos objetivos de carreira dele. E principalmente, às vezes ele tá numa posição totalmente inadequada pra personalidade dele. O cara é uma pessoa, sei lá, criativa e não sei o que e tal, e tá numa posição extremamente analítica, planilha. Às vezes ele vai até performar bem, mas o gasto energético que ele vai ter pra ter uma boa performance é muito maior do que o cara que já tem uma personalidade mais adequada pra aquele cargo. Então, eu vejo que o autoconhecimento, ele vem desde esse momento de a gente se autoconhecer pra conhecer melhor o nosso cliente, e aí a partir disso eu consigo direcionar melhor o meu discurso de venda, direcionar melhor o meu pitch. O autoconhecimento aplicado para a parte das equipes, aí eu sei melhor como lidar com os meus colaboradores. Então, até uma sugestão para vocês, assim, pega um cara e faz esse teste. Pega 3, Enneagrama, MBTI e Mapa Astral. Fala, manda os links, me preenche, manda o resultado. Pega o resultado, joga no GPT e pede para ele cruzar. Cara, vocês vão ficar surpresos o nível de especificidade e assertividade que ele tende a ter no que ele vai te trazer sobre aquele colaborador. É incrível. É interessante que tudo que a gente falou até aqui praticamente foi sobre pessoas. Independente se é vendas, se é qualquer outra ação, é sempre pessoas. E aí, antes de começar o episódio, a gente estava falando aqui, discutindo algumas situações sobre home office, sobre presencial. E isso é algo que eu sinto um pouco que peca no home office, assim. Muitas vezes, quando ele é 100% home, a conexão ela é mais fria e muitas vezes você não consegue identificar alguns detalhes da vida. Que nem hoje, quando a gente estava lá na empresa, eu sei dos problemas da minha funcionária, porque ela vem me falar toda hora. Porra, porque meu cartão de ônibus não funcionou por causa disso, meu filho tá doente, não sei o quê. Então a conexão, a proximidade gera algo muito mais próximo de fato. Então você consegue resolver situações, não que no home não dá, existem ferramentas e métodos para fazer, mas é mais difícil, porque tudo é muito mais frio, muito mais distante, é uma tela, né? Isso prejudica porque são pessoas que todo mundo tem problema. Exatamente. Todo mundo tem problema. Foda, cara. E pode seguir. Eu percebo que eu tô num momento, assim, na minha jornada profissional que cada vez mais eu tenho me preocupado com isso no sentido de trazer rituais, ferramentas e maneiras de lidar com essa situação, sabe? E aí, de novo, naquela questão de gerar valor, não só para os meus clientes, mas para meus colaboradores, sabe? Se eu não olho para isso, aí uma coisa de propósito pessoal meu, eu me vejo até meio que falhando como ser humano, sabe? A gente evoluiu enquanto humanidade por uma cultura de colaboração. Alguém inventou a roda, para o outro inventar o guidão, para o outro inventar não sei o quê, e formou a bicicleta. Então, a colaboração ela é muito, muito forte. E como a gente vive uma era que, infelizmente, muita gente tende a perder empregos por causa da IA, muita gente não tá conseguindo se recolocar, muita coisa tá mudando no nosso planeta de maneira geral, política, cultural, econômica. Então, cabe a nós, enquanto líderes, enquanto empresários, serem os agentes catalisadores dessa transformação positiva, sabe? De conseguir, ok, eu preciso ter uma empresa que cresce, lucrativa, que gera valor, mas se eu conseguir aliar isso a ter pessoas com mentes saudáveis trabalhando na medida do possível, né? Que nunca vai ser perfeito também, mas eu olho para isso de alguma forma, eu acho que muito mais do que somente a matéria, espiritualmente falando, eu acho que a gente cumpre um propósito maior das coisas, sabe? Então, esse lado eu tô estudando e conversando com pessoas que pensam de maneira parecida, e aí eu conheço empresários, tipo, a diretoria inteira do cara já consagrou ayahuasca, ou tipo assim, ele, igual o Rafa, não é o Rafa esse da diretoria, mas tem uma terapeuta holística dentro, ou que usa uma ferramenta tal para a parte ali do PDI, que traz essa visão um pouco mais holística. Então eu vejo que a gente precisa romper um pouco esse limiar de é só o tradicional, que é bom também, tem que usar, mas vamos ampliar nossa percepção e trazer outras ferramentas e outras coisas que também estão gerando um resultado muito legal, como os psicodélicos e como outras ferramentas que não só no viés profissional, né, PJ, mas para a pessoa física mesmo, de nós enquanto humanos, a gente poder progredir e resolver as nossas questões ao longo do tempo. E experienciar também, né, cara? Porque a gente tá aqui de passagem. E uma coisa é vir uma pessoa falar, pô, isso daqui não funciona, não sei, pra mim foi ruim. Não sei. Cara, experiencia, você dá uma chance, né, pra alguma ali. Se você não gostar, não for bom pra você,
beleza, tá tudo certo, só que não tem preconceito. Morrer você não vai, tá ligado? Isso não vai acontecer, mas eu acho que a gente tem que estar aqui, o que a gente puder experienciar. Eu gosto de experienciar muitas coisas, cara. Se eu não gostar, mano, não gostei, mas eu falei, experienciei. Porque a certeza que a gente tem é que a gente vai de uma dessa pra uma melhor, a gente vai morrer, então, cara, vamos viver, né? O que dá pra gente viver, pra gente experienciar, a gente faz. Se tem coisa que eu não gosto, mano, não gosto, já fiz e tá tudo certo. Eu acho que a grande dificuldade, falando em negócios e gestão, sobre pensando isso que você falou sobre uma nova tendência, talvez, novo maneira de lidar com essa realidade, é que ainda o empresário está lutando para sobreviver, tipo, para manter o negócio vivo. Ele vai porra nenhuma que ele vai parar para ver, que eu vou trazer uma terapeuta. Ele quer viver, ele precisa pagar as contas. Então, tipo, é muito difícil. Tipo, tem uma linha ainda a ser rompida para o cara sentar e falar: não, beleza, agora eu preciso olhar para os funcionários, ver como é que tá a equipe, como é que tá a saúde mental. Pô, vai nada, cara. O cara tá sofrendo para pagar as contas no final do mês. Então, eu acho que ainda tem um longo caminho para conseguir trilhar, para a gente conseguir, de fato, trazer isso para a realidade, a não ser as grandes empresas, startups, empresas que já têm uma mentalidade diferenciada. Sim. É bem isso mesmo. Eu vejo que é inevitável, mas vai levar alguns anos ainda para isso ser um pouco mais acessível. Muito porque vai nisso, né? Às vezes o cara não sabe como vai pagar a folha do mês que vem e tá ali se ferrando. Ainda mais que uma parte do Brasil, inclusive, né? É microempreendedor, então a maior parte dos empresários não tem como olhar mesmo economicamente falando para essa área. Só que eu digo que é inevitável porque chega num ponto aonde vai ter tanto case e tanta gente mostrando que se você olhar mais para isso, você vai ter mais resultado, que aí vai virar uma questão matemática. E aí, quando vira matemática, o empresário ele já começa, opa, igual ele investe numa imersão de gestão, numa imersão disso, naquilo, às vezes ele vai investir numa imersão Sim. ou numa X coisa que vai trazer esse conhecimento. Porque já ficou tão claro que isso gera resultado que não tem mais dúvida. Igual hoje o cara que ainda não sabe que ele tem que saber sobre gestão, meu Deus do céu, o YouTube com tanto de coisa, Sim. não é possível. Então, Tem um outro ponto também, tem a mão de obra. Ele também vai chegar um momento que a gente começou a entrar nessa fase da galera da geração mais nova que não quer trabalhar em qualquer lugar, tem que ter alguns pontos, diversos pontos, eu acho que vai chegar a esse ponto. Tem algo relacionado à saúde mental? Não tem, então não vou entrar nessa empresa. Eu acho que vai chegar um momento que vai acontecer isso também. E, pô, você não tem mão de obra, você não trabalha. total. Eu fico vendo uns memes, né, da geração Z no mercado corporativo, etc. Exato. E essa geração que daqui a um tempo vai estar com 30, vai estar com 40, aí vai estar entrando na geração... Qual que vem depois da Z? Eu nem sei. Puta, também não sei. Enfim, o nome X aí de quem nasceu a partir de, acho que 2010 ou 14, sei lá. Mas, enfim, essa galera que vai estar trabalhando pra gente daqui a um tempo. Então, se não olhar pra isso, vai faltar mão de obra mesmo, de fato, né? Então, por isso que é inevitável. As coisas vão caminhando de uma forma onde ou a gente se adapta a esse contexto enquanto empresa, ou daqui a um tempo a gente deixa de ser competitivo. Sim. Porque tudo, na verdade, depende do país. Se o país tem demanda para trabalho, fica na mão das pessoas o que elas querem. Se não tem trabalho, cara, o que tiver eu tô aceitando. Eu tô aceitando. Então depende muito de como vai estar a saúde do país. Total. Pô, muito foda, cara, muito foda. Muito bom bater o papo contigo, assim. Cara, se deixar com o Vai, Lucas, vai. cara, né? Esses papos aí, cara, a gente vai algumas horas, cara. Vai aprofundando demais, cara. Vai aprofundando demais a parada. É muito bom, é muito diferente. Cara, você tem... Hoje a sua empresa, o que vocês vendem lá? Tipo, você falou que vocês fazem a parte de espiã, a parte de entregar um BI, algo... O que mais vocês entregam lá hoje? Maravilha. A Leal Business, a gente tem o relatório espião, que é essa entrega do estudo de mercado. Faço um diagnóstico, rodo toda a parte de pesquisa, depois apresento para a empresa e tiro os insights estratégicos, que é como eu uso esses dados, né, para gerar mais resultado. Esse é um deles. Aí eu tenho uma consultoria, que ela é mais completa, ela inclui o SPY, mas ela vai também para a parte de copywriting. Então eu pego ali a oferta, a apresentação comercial, o site, alguns anúncios e reformulo eles para que dali para frente a comunicação esteja mais sexy, seja mais ajustada. Então, na consultoria completa. O que é essa consultoria completa? Você tem um desafio ali, cara, preciso gerar mais leads, ou preciso expandir um canal de vendas, ou lançar um produto novo. Ok, eu vou sentar ali como estrategista, vamos desenhar sua estratégia, seu funil de vendas, sua comunicação e um plano de ação tático e operacional. Quem são as pessoas, ferramentas, o que eu preciso para
executar aquela estratégia que foi desenhada. Então eu sento com o cara ali durante alguns meses, acompanho e auxilio para que ele implemente aquela estratégia e gere mais resultado. Então hoje seriam esses os principais produtos, que é a parte de SPY e a consultoria. Como copywriter, né? Copywriting foi uma coisa que eu especializei muito, eu sempre gostei de ler, escrever. Por indicação, às vezes aparecem algumas coisas que eu gosto muito. A parte de reformular a proposta comercial para quem vende para o B2B. Então, refazer ali a apresentação, a forma de vender. É algo que eu já atendi algumas empresas, foi bem legal, assim, gerou um resultado bem maneiro. E uma parte de copy em geral para campanha. Então, cara, eu já tenho a estratégia legal, já tenho tudo, eu preciso só melhorar aqui minhas headlines do Ads, fazer mais criativos ali para o Facebook e tal. E eu consigo contribuir nisso também. Então, hoje, eu pego um desafio de marketing, entendo como com as minhas ferramentas e o momento da empresa, eu vou poder auxiliar ela para gerar mais resultado. Quem que é seu cliente? Hoje, meu cliente ideal é o B2B, eu atendo muito médico, então clínica médica, no geral, é um cliente que eu já tenho uma experiência muito boa no mercado e atendo. Startups de tecnologia também, eu gosto muito de trabalhar. A parte de comunicação sexy e diferenciação, ela acaba sendo mais fácil de fazer muitas vezes do que um negócio tradicional. E aí, empresas que hoje investem acima de 5 mil em anúncio, que já tem uma equipe de marketing interna ou externa e usa ativamente funis de inbound, no geral se encaixa como meu cliente. Então, a empresa que é muito iniciante, comecei agora. Pra tu não, normalmente. Agora, cara, já tenho aqui um nível de maturidade, já tenho uma equipe interna, uma agência, um pouco dos dois, já invisto aqui uma grana por mês em anúncio e tal, e preciso melhorar. Normalmente é esse caso que eu gosto de trabalhar. Foda, foda. E como é que faz pra galera te encontrar? @lealbusiness no Instagram. Dentro do... Eu tô com um site também, lealbusiness.com.br, apesar que eu acho que tem que atualizar. Então, o principal é no Instagram, @lealbusiness. Pode mandar um direct lá, pode dar uma olhada. Eu sou meio low profile, eu não produzo conteúdo direito, então vai ter um pouco lifestyle ali. Um arco e flecha lá. Um arco e flecha, uma De vez em espada e tal. Mas pode chamar lá pra bater um papo que ficaria muito feliz de poder ajudar aí quem sentir uma sinergia. Foda. E pra quem tá começando aí, último recado. De tudo que a gente falou, o que que você poderia trazer pra uma pessoa que tá meia perdida ali, que você fala, cara, é isso que eu gostaria de falar. Ou falando com você lá no começo, que recado você poderia dar? Profundo. Cara, diria que o autoconhecimento, trabalhar de alguma forma, seja escutando podcasts, lendo livro, indo pra terapia, indo pra uma experiência psicodélica, mas não deixe de trabalhar o autoconhecimento da forma que couber e que você preferir, mas trabalhe o autoconhecimento. Isso vai refletir em todas as áreas da vida. Não negligencie, invista em autoconhecimento. E lembrar que quando a gente dá, a gente tende a receber, sabe? Então, agregar, buscar se nutrir de conhecimento, se nutrir de energia, se nutrir de coisas boas para que você possa dar coisas boas e buscar agregar, seja para os seus colaboradores, para sua família, para os seus clientes, para os seus potenciais clientes, mas saiba que quando você dá, a chance de você receber de volta, pelo menos já é bem maior do que quando você não dá. Então, vai atrás e dá um pouquinho para algumas pessoas que estão relacionadas com o seu objetivo, que as coisas tendem a começar a acontecer. Muito foda. Muito foda. Fala Muito... demais. Cara, muito obrigado pela presença. Porra, eu tô aqui pensando em várias coisas, anotei várias coisas aqui, minha O cabeça caderninho tá cheio aqui tá, também. tá a milhão. Antes de terminar, agradecer nosso patrocinador, Kleisler, o número 1 em marcas. O advogado do digital. Então, assim, se você precisa registrar sua marca, seu infoproduto, ou se você não fez isso e já tá tendo dor de cabeça, já tá sendo pirateado aí, ele é o cara que pode te ajudar, ele cuida de grandes players do mercado. Certo, Léo? Perfeito. Vai lançar um infoproduto, uma mentoria, faz uma consulta com o advogado, vê a viabilidade do teu nome, ali, da tua marca, antes de você fazer o lançamento. Porque senão depois você vai ter que todo fazer um rebrand, gastar uma energia, tá? E a marca, o nome ali é essencial aí para começar com o pé direito. Salva o contato ali e a partir do momento que chamar ele, fala o nosso nome aqui, você vai ter um belo de um bônus lá para você. Show. Onde que a galera te encontra, Léo?
pode me chamar no Instagram, Léo Junks, qualquer coisa relacionada à escala de agência, eventos presenciais, palestras, estruturação de processos, né? Vai ser um prazer te ajudar. Show. @Fernando Quilice, manda um direct lá e vamos bater um papo. E pra você que ficou até o final aqui, cara, compartilha com seu coleguinha, cinco pessoas, faça igual o Léo falou assim, cara, ouvir podcast é muito bom para desenvolvimento, eu ouço todos os dias. Cara, seja um instrumento na vida de algumas pessoas, compartilha aí com 3, 4, 5 pessoas aí, que você vai estar ajudando aqui o nosso projeto também a impactar cada vez mais almas. Beleza? E não esqueça de seguir o Edscast, cria vergonha na cara, é só um botãozinho que você precisa apertar, ajuda muito a gente. Siga o Lucas, @lealbusiness, e a gente se vê semana que vem. Valeu, Lucas. Valeu! Galera.